Vivemos em um mundo que idolatra a ordem, venera o conforto e teme, quase que instintivamente, o caos. Desde a infância, somos condicionados a buscar estabilidade, segurança, aprovação. Os sistemas que nos educam, os modelos que nos são apresentados e os caminhos que nos indicam como corretos estão todos voltados para a manutenção de uma estrutura previsível, onde o controle é confundido com sabedoria e o medo do desconhecido é disfarçado de prudência. Mas o caos, esse estado imprevisível, desconfortável e até aterrorizante, carrega em si a semente da liberdade mais autêntica que se pode experimentar. O caos não é simplesmente desordem. Ele é movimento, é possibilidade, é a destruição do velho que abre espaço para o novo. É nesse terreno instável que germina a autossuficiência. E aqui está o paradoxo. Para nos tornarmos verdadeiramente autossuficientes, precisamos nos permitir cair, quebrar, enfrentar a noite escura da alma. Só ali, despidos de todos os apoios externos, descobrimos do que realmente somos feitos. A trilha da autossuficiência não é pavimentada com certezas. Ela é escura, tortuosa e muitas vezes solitária. Mas é nela que reencontramos a centelha original da nossa existência. Aquele núcleo inabalável que não depende da validação de ninguém, que não se curva a expectativas externas, que não precisa de aplausos. É esse centro que nos guia quando tudo ao redor colapsa. É ele que nos diz, continue, mesmo que não haja chão. Mas a maioria de nós passa a vida inteira tentando evitar esse colapso. Nos apegamos a rotinas vazias, relacionamentos por conveniência, trabalhos que sufocam apenas para manter a ilusão de que está tudo sob controle. O preço disso é altíssimo. Perdemos a conexão com quem somos de verdade. Vivemos uma vida emprestada, moldada por expectativas alheias, alimentando fantasmas de sucesso que nada tem a ver com o nosso chamado interior. A autossuficiência verdadeira começa quando abrimos mão dessas muletas. Quando aceitamos o desconforto do silêncio interno. Quando paramos de buscar nos outros a permissão para existir. Isso exige coragem. Não a bravata superficial que se exibe nas redes sociais, mas uma coragem crua, silenciosa, que se manifesta no dia a dia, nas pequenas decisões de manter-se fiel à própria essência, mesmo quando o mundo inteiro aponta em outra direção. E sim, haverá medo. Medo de errar, de fracassar, de perder tudo. Mas o medo é apenas um guardião do portal. Ele está ali para testar sua determinação. Se você recuar, ele vence. Mas se você atravessar, do outro lado, existe algo que nenhum sistema, nenhuma autoridade, nenhuma ideologia pode te dar: liberdade interior. Essa liberdade não é um grito de independência, mas um sussurro firme que diz: eu sou suficiente. Não no sentido arrogante, mas no sentido de reconhecer que, mesmo imperfeito, mesmo em construção, você não precisa se submeter para merecer viver com dignidade. Isso muda tudo. A forma como você se relaciona com os outros, com o trabalho, com o tempo, com o fracasso. O caos então se revela como um mestre. Ele desmonta nossas máscaras, destrói as estruturas artificiais, desmonta os castelos de cartas que construímos para parecer fortes e nos deixa ali vulneráveis. Mas é nessa vulnerabilidade que começa a reconstrução real. Não com base no que os outros esperam, mas no que realmente importa. É claro que isso não acontece da noite para o dia. A trilha da autossuficiência é um processo. Requer prática, requer autoconhecimento, requer paciência e, acima de tudo, requer desapego. Desapego das ideias pré-concebidas sobre quem você deveria ser. Desapego das comparações. Desapego da ânsia de ser aceito por todos. Esse é o primeiro passo. A rendição ao caos. A aceitação de que perder o controle pode ser a única forma de conquistar a si mesmo. Após a rendição ao caos, algo profundo começa a se mover internamente. A queda das certezas externas deixa espaço para a construção de um novo alicerce, mais sólido porque é enraizado na experiência real e não em ideais herdados. Esse é o início da reconstrução do ser autêntico, um ser que já não precisa de garantias para existir, mas que floresce exatamente na ausência delas.
É neste ponto da jornada que surge a clareza. Tudo o que buscamos fora, reconhecimento, validação, orientação, só faz sentido quando primeiro encontramos dentro. Autossuficiência não é isolamento, mas comunhão profunda com o próprio espírito. E dessa comunhão nasce a verdadeira maturidade. Não aquela associada à idade ou à obediência às normas, mas a maturidade selvagem, intransferível, de quem passou pelo fogo e saiu inteiro do outro lado. Essa maturidade não se exibe. Ela não precisa provar nada a ninguém. Ela se expressa em gestos simples, no silêncio diante do ruído alheio, na firmeza diante da crítica, na capacidade de dizer não sem culpa. Porque quem é autossuficiente não vive em função de agradar, vive em função de viver plenamente. Mas atenção, essa plenitude não é uma constante. Ela é construída dia após dia, através de escolhas que muitas vezes parecem pequenas, mas que somadas moldam um ser inquebrantável. Dizer a verdade mesmo quando dói, seguir um caminho não popular, reconhecer quando se está perdido e ainda assim seguir em frente. Cada uma dessas ações constrói a fortaleza invisível da autossuficiência. Nesse estágio, é comum que certas pessoas comecem a se afastar. E isso também faz parte. Aqueles que estavam por conveniência ou que se alimentavam da sua dependência emocional não saberão o que fazer diante de alguém que já não se dobra por carência. A solidão pode se intensificar, mas ela se transforma. Deixa de ser um vazio que consome e passa a ser um espaço fértil, onde a criatividade floresce e a alma respira. É neste silêncio fértil que muitas vezes descobrimos talentos ocultos, paixões esquecidas, desejos que nunca ousamos confessar nem a nós mesmos. O caos, então, revela seu presente mais precioso, o reencontro com aquilo que é verdadeiramente nosso. Ideias que não foram implantadas. Sonhos que não foram terceirizados, vontades que não nasceram da comparação, mas da conexão profunda com o ser. A autossuficiência é esse estado em que se é o próprio sustento, emocional, espiritual, criativo. Isso não significa viver isolado do mundo, mas estar nele sem perder-se. É a capacidade de construir pontes sem depender que sejam permanentes. É amar sem se perder. Trabalhar sem se escravizar, criar sem se anular. Esse caminho nos ensina também a diferenciar o que é essencial do que é ruído. Quando se depende dos outros para existir, cada crítica parece um ataque pessoal, cada rejeição, um colapso. Mas quando se caminha em direção à autossuficiência, essas mesmas experiências se tornam filtros. O que não acrescenta se dissolve. O que permanece se fortalece. As relações se tornam mais autênticas, porque deixam de ser baseadas na troca de validação e passam a ser encontros reais entre dois seres inteiros. E não há como falar de autossuficiência sem falar de limites. Dizer sim ao próprio caminho muitas vezes significa dizer não a muitos outros. A vida vai testar sua integridade. Vai apresentar atalhos tentadores, recompensas imediatas, palcos iluminados. Mas cada um desses convites esconde uma armadilha. Abrir mão de si mesmo para caber em moldes alheios. A liberdade que nasce do caos só permanece viva se for alimentada pela integridade de quem a conquistou. É por isso que muitos voltam atrás. Porque ser autossuficiente é mais exigente do que parecer forte. É mais difícil do que seguir regras. Requer uma vigilância constante sobre o ego, e que adora ser reconhecido, elogiado, aplaudido. Requer uma fidelidade absoluta à própria verdade, mesmo quando ela incomoda, mesmo quando ela assusta, mesmo quando ela não garante sucesso ou aprovação. Mas os frutos dessa jornada são incomparáveis. A paz que nasce da coerência interna, a alegria que brota de viver de acordo com a própria natureza, a liberdade de não depender de máscaras. E talvez o mais poderoso de todos, a capacidade de inspirar outros, não por palavras, mas por presença. Uma pessoa verdadeiramente autossuficiente transforma silenciosamente tudo ao seu redor. Ela não convence, não prega, não força, apenas é. E esse ser ressoa de forma tão intensa que toca fundo os que ainda estão presos ao caos.
não como força criadora, mas como pânico, porque a verdadeira liberdade é contagiosa. Ela lembra os outros de que também é possível para eles. Ela abre caminhos invisíveis. Ela chama. E você, que já começou a trilhar essa jornada, talvez ainda duvide de si mesmo. Talvez pense que ainda depende demais, que ainda sente medo, que ainda se perde. Mas isso faz parte. A autossuficiência não é um ponto de chegada. É um processo contínuo de fortalecimento interno. Cada vez que você escolhe ser fiel a si mesmo, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, você está dando um passo a mais nessa trilha. Na continuidade dessa jornada, algo se torna inevitavelmente claro. A autossuficiência não é o oposto de conexão. Pelo contrário, ela é o solo fértil onde as conexões verdadeiras florescem. Quando você já não precisa de ninguém para validar sua existência, você pode se relacionar de forma mais livre, mais sincera, mais profunda. A dependência é substituída por escolha. Você não se prende a ninguém e, por isso, paradoxalmente, está mais presente. Essa presença genuína, que surge da aceitação total de quem se é, muda tudo. Ela transforma as relações, porque já não há mais máscaras tentando esconder inseguranças, nem personagens ansiosos por aprovação. Você se apresenta como é, nu de artifícios, pleno em autenticidade. Isso pode intimidar alguns, mas também atrai os que estão no mesmo caminho, aqueles que buscam vínculos reais, não trocas de carência. E nesse estágio, outra transformação silenciosa acontece. O tempo começa a ter outro sabor. Antes, talvez você vivesse na pressa, na constante tentativa de alcançar algo ou de fugir de si mesmo. Agora, cada momento carrega uma densidade diferente. Não há mais necessidade de provar nada a ninguém. O agora se torna mais que suficiente. A simplicidade da existência passa a ser percebida como uma dádiva. Essa mudança de percepção também afeta a relação com o erro. Quando dependemos do olhar alheio para nos sentirmos válidos, cada falha parece uma sentença. Mas a autossuficiência nos ensina a abraçar nossos erros como parte do processo. Errar deixa de ser motivo de vergonha e passa a ser um ponto de inflexão, um lugar fértil de aprendizado. A autossuficiência não idealiza a perfeição, ela honra o processo. É nesse ponto que a espiritualidade, mesmo para os mais céticos, pode surgir como uma consequência natural. Não no sentido dogmático, mas como uma conexão profunda com algo maior. Seja isso chamado de vida, natureza, cosmos ou simplesmente presença. Ao se sustentar internamente, o ser autossuficiente se alinha com esse fluxo maior, porque já não está resistindo, nem tentando controlar tudo. A entrega, a confiança, a movimento orgânico. E como tudo que é autêntico, a autossuficiência também tem seus ciclos. Haverá dias de dúvida, dias em que o peso do mundo parecerá insuportável, dias em que a vontade de ceder às velhas amarras será forte. Mas nesses momentos algo novo acontece. Em vez de correr para fora, você olha para dentro. Em vez de buscar respostas no outro, você escuta o próprio silêncio. E ali, na profundidade desse silêncio, a chama da autossuficiência segue acesa, mesmo que vacilante, mesmo que tímida, ela ainda está lá, viva, real, sua. Ao se sustentar assim, mesmo nos dias escuros, você se torna um farol. Não daqueles que gritam ordens, mas daqueles que apenas iluminam pelo simples fato de existirem de forma íntegra. Sua presença se torna medicinal. Sua história se torna prova viva de que é possível se reconstruir a partir do caos. Não como uma versão melhorada do que esperavam de você, mas como a expressão crua e luminosa de quem você é. Essa luz que nasce de dentro é indomável. Ela não precisa de palco, não depende de seguidores, não se apaga diante da rejeição. Porque ela não é alimentada por fora. Ela é alimentada por escolhas diárias, por pequenos atos de coragem, por decisões solitárias, por gestos invisíveis. A liberdade que nasce do caos não se exibe. Ela respira. E é justamente essa respiração que te permite tocar o mundo com profundidade. Enquanto muitos vivem no barulho, correndo atrás de uma paz que nunca encontram, o ser autossuficiente caminha em outra frequência. Ele não corre, ele flui. Ele não imita,
ele cria. Ele não reage, ele escolhe. Porque descobriu que o maior poder de todos não está em controlar o mundo, mas em não ser controlado por ele. Se há uma verdade incontestável nessa jornada, é esta: a verdadeira revolução começa dentro. A maior rebeldia é ser inteiro num mundo que lucra com a sua fragmentação. A maior ousadia é viver de acordo com a própria natureza, mesmo quando isso contraria tudo ao redor. E a maior liberdade é saber que você não precisa de permissão para existir. Você já é, e isso basta. Esse é o ponto onde a autossuficiência encontra sua dimensão mais sublime. Ela se transforma em legado, porque cada pessoa que se liberta, ainda que em silêncio, ainda que sem plateia, muda o mundo, muda o campo ao seu redor. Abre frestas na prisão invisível da conformidade, inspira outros a duvidarem do impossível, a se perguntarem: e se eu também pudesse? A resposta é sempre sim. Sim, você pode. Sim, você consegue. Sim, você merece. Mas essa resposta não virá de fora. Ela não será dada por gurus, livros ou sistemas. Ela será sussurrada pelo seu próprio espírito, nas madrugadas em que tudo parecer perdido e, mesmo assim, algo dentro de você ainda escolher continuar. É esse sussurro, teimoso, indomável, quase invisível, que guia todos os que ousam trilhar o caminho da autossuficiência. E é ele que nos lembra, dia após dia, que a liberdade não é um prêmio a ser conquistado, mas uma condição a ser lembrada. Você nasceu livre. Tudo o que te disseram depois disso foi apenas distração. Quando tudo desmorona, quando os alicerces que julgávamos eternos se fragmentam como vidro sob os pés do tempo, algo dentro de nós desperta. Não é imediato, não é limpo. Antes de tudo vem o colapso, a confusão, o lamento e depois o silêncio. Um silêncio novo, estranho, quase insuportável. Mas é justamente nesse silêncio que a autossuficiência começa a florescer. Como uma flor que insiste em nascer entre os escombros, ela não depende da fertilidade do solo, nem do clima favorável. Ela nasce porque precisa nascer, porque é a única alternativa entre o renascimento e o fim. A autossuficiência verdadeira não é arrogante. Ela não grita. Ela não precisa provar nada para ninguém. Sua força está na profundidade silenciosa com que se enraiza na alma. Ela nasce do enfrentamento íntimo com o caos. Não o caos externo, mas o caos interno. Aquele vórtice que tudo arrasta, identidade, valores, verdades, referências. E é nesse vórtice que renascemos ou nos perdemos de vez. A diferença está em uma escolha sutil. Aceitar o naufrágio como oportunidade de mergulho profundo ou lutar desesperadamente por boias ocas que nada sustentam. Esse mergulho exige uma radical honestidade consigo mesmo. O tipo de honestidade que rasga, que desmascara, que expõe. É preciso ter coragem para olhar nos olhos o que evitamos por toda a vida. Nossas dependências emocionais, nossas falsas narrativas, as camadas de máscaras cuidadosamente construídas para agradar, para pertencer, para sermos aceitos. A autossuficiência não é construída sobre mentiras. Ela exige verdade crua, dolorosa, mas libertadora. Libertar-se das amarras do outro, da necessidade de validação, do medo da rejeição, da constante busca por aprovação. É talvez o maior salto que um ser humano pode dar. É se posicionar diante do mundo com a firmeza de quem sabe que, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que todos virem as costas, ainda assim vale a pena. Ainda assim é verdade. E isso basta. Mas essa independência não é isolamento. Não é desprezo pelo outro. Muito menos um romantismo do eu me basto. A autossuficiência não fecha as portas para o afeto, para o encontro, para a colaboração. O que ela fecha é a porta da submissão, da anulação, da dependência paralisante. Ela permite amar sem precisar, compartilhar sem implorar, conectar sem se perder, e isso é poder. A vida autossuficiente não é uma vida sem dor, muito pelo contrário. Ela exige uma convivência contínua com a dor da separação, com a ferida de não se encaixar, com a solidão de quem se recusa a se diluir na massa. Mas essa dor, ao invés de nos enfraquecer, se torna fogo alquímico. Ela purifica, ela revela, ela forja. E, no fim,
nos transforma em algo mais íntegro, mais inteiro, mais real. Somos doutrinados desde muito cedo a depender do sistema, da família, da religião, do amor romântico, da aceitação dos pares. Crescemos acreditando que não somos suficientes, que precisamos do outro para sermos completos, felizes, válidos. Essa crença é o alicerce da servidão. Não a servidão física, mas a mais profunda de todas, a servidão psicológica. Romper com ela é mais revolucionário do que qualquer revolução política. A verdadeira autossuficiência nasce quando nos tornamos emocionalmente adultos, quando paramos de responsabilizar o mundo por nossos buracos e passamos a preenchê-los com a própria essência. Quando deixamos de buscar salvadores e nos tornamos protagonistas da própria história. Quando o silêncio da solidão deixa de ser castigo e se transforma em templo. Quando o caos deixa de ser um inimigo e passa a ser o grande mestre. Nesse ponto da jornada, uma metamorfose ocorre. Os olhos mudam, a postura muda, a frequência muda. Já não há pressa, já não há desespero. O que antes causava angústia, agora é apenas parte do caminho. A dor se torna instrutora, o medo se torna bússola. E a dúvida, em vez de paralisar, instiga. É nesse espaço que nasce uma nova forma de liberdade. Não a liberdade de fazer o que quiser, mas a liberdade de não precisar mais do que não ressoa com a alma. A autossuficiência é o terreno fértil da autenticidade. É nela que germina a coragem de ser quem se é, sem pedir licença. É nela que brota o discurso verdadeiro, sem adornos, sem censura. E essa verdade assusta, porque ela confronta, ela desmonta, ela rompe com a normose, mas também cura, porque inspira, porque resgata, porque mostra o que é possível quando alguém escolhe viver de forma radicalmente alinhada consigo mesmo. Viver de forma autêntica é, antes de tudo, uma insurreição silenciosa. É uma recusa a ser moldado. É uma rebelião contra a lógica do medo, do dever, da performance. E essa insurreição começa dentro, no silêncio do quarto, no confronto com o espelho, no rompimento com os velhos roteiros. A autossuficiência não é um estado, é um processo. Um movimento contínuo de retorno à própria essência. Um eterno despir-se de camadas que não são nossas. E sim, haverá recaídas. Haverá momentos em que o velho condicionamento gritará. Haverá vontade de voltar para o conforto da mentira, para o calor da aceitação comprada, para o entorpecimento das rotinas previsíveis. Mas uma vez que se prova o sabor da liberdade autêntica, é impossível se contentar com o medíocre. Algo dentro de nós sempre saberá que há mais, que merecemos mais, que somos mais. O mundo não celebra a autossuficiência. Pelo contrário, ele a teme, porque pessoas autossuficientes são perigosas. Não se manipulam com culpa. Não se dobram com medo. Não se compram com elogios. Elas pensam, escolhem, criam e, acima de tudo, vivem. Em um mundo que lucra com a alienação, viver de forma plena é o maior ato de subversão. Ser livre hoje é um gesto revolucionário. E, paradoxalmente, quanto mais nos tornamos autossuficientes, mais aprendemos a nos abrir para conexões reais. Porque já não precisamos mais do outro para nos sentirmos inteiros. Podemos amar de forma plena, sem cobrança. Podemos dar sem esperar. Podemos nos afastar sem culpa. A autossuficiência nos torna mais humanos, porque nos liberta do medo. E só quem não tem medo consegue realmente amar. O amor, quando nasce da autossuficiência, é o amor mais puro. Ele não prende, ele não exige, ele não sufoca, ele não serve como muleta. Ele é escolha, presença, alimento, é a beleza de dois seres que se encontram inteiros e decidem caminhar juntos, não por necessidade, mas por liberdade. Esse é o amor que liberta, o único amor verdadeiro. Autossuficiência é também espiritualidade encarnada. Não a espiritualidade do dogma, da hierarquia, da salvação externa, mas a espiritualidade do enraizamento, da escuta interior, da confiança profunda na inteligência da vida. É entender que não estamos sós, mesmo quando estamos sozinhos. É perceber que há um fio invisível que nos liga ao todo e que, quanto mais nos reconectamos com a nossa essência, mais alinhados estamos com esse todo. A autossuficiência é, no fundo,
a expressão da confiança radical em si mesmo, na vida, no mistério. Um mundo moderno, com suas distrações constantes, tenta nos afastar desse centro. Nos oferece substitutos para tudo. Afeto em curtidas, presença em mensagens, sentido em status. Mas nenhum desses substitutos sacia. Porque a sede é de verdade, de conexão real, de significado. E esse sentido não se encontra fora, está dentro. Sempre esteve, só que fomos treinados a não olhar. Quando paramos, quando silenciamos, quando ouvimos, percebemos que tudo o que buscamos já está aqui. Que não precisamos de mais, mas de menos. Menos ruído, menos máscaras, menos pressa. A autossuficiência é um retorno à simplicidade essencial. É a descoberta de que o vazio que tanto tememos não é o fim, é o começo. O começo de uma vida vivida de dentro para fora. E essa é a única vida que vale a pena. Viver à margem, para muitos, essa ideia soa como exílio, como sinônimo de exclusão, como sinal de fracasso social. Mas para aqueles que despertaram para a falsidade da norma imposta, para os que escutam os sussurros da alma em meio ao ruído do mundo, viver à margem é um ato de poder. É onde nasce a verdadeira liberdade. Não a que nos é vendida com slogans de independência ilusória, mas aquela que brota do âmago de quem se desamarra da necessidade de pertencer, de agradar, de se moldar. O desencaixe é, antes de tudo, uma ferida. Ninguém acorda iluminado, orgulhoso por não caber em moldes. No início dói. Ser o estranho, o deslocado, o que não fala a mesma língua emocional da maioria, o que não se curva aos mesmos rituais, o que ousa pensar de modo dissonante. É frequentemente viver no silêncio das perguntas sem eco. É caminhar em corredores lotados e sentir-se invisível. É carregar o fardo da própria identidade como se fosse um erro de fabricação. Mas o que muitos não percebem é que essa sensação de não pertencimento é a semente de um florescimento raro. Porque só quem percebe a prisão da conformidade pode buscar as chaves da libertação. Só quem sente o incômodo do teatro social é capaz de rasgar os figurinos e encenar a própria história com autenticidade. A cultura dominante é uma fábrica de moldes. Ela precisa que as pessoas pensem de forma previsível, consumam da mesma forma, sonhem os mesmos sonhos. Uma sociedade controlada é uma sociedade previsível e, para isso, ela nos treina desde a infância. Sentar direito, responder certo, sonhar com estabilidade, competir para vencer, pertencer a qualquer custo. E assim, sem perceber, nos tornamos peças encaixadas, mas partidas por dentro. O desencaixado, por sua vez, não cabe. Mas é justamente por não caber que ele começa a enxergar. Porque viver à margem é também ver de fora, ver os mecanismos da manipulação cultural, ver a repetição dos discursos ocos, ver a solidão disfarçada de popularidade. Do lado de fora, o mundo se revela com suas engrenagens expostas, e quem vê com olhos nus tem a chance de se reinventar. Essa reinvenção começa com um gesto radical, a recusa. Recusar o convite para o teatro, recusar os papéis impostos, recusar a mutilação da alma em troca de aceitação. Essa recusa não é um ato de rebeldia cega, mas um movimento profundo de lealdade a si mesmo. É dizer não ao que fere, mesmo que esse não custe o conforto da aprovação social. É nesse ponto que o desencaixe se transforma em portal. O que antes era dor se converte em poder. O que antes era vergonha se transmuta em identidade. O que era margem se torna centro. Não o centro do mundo, mas o centro do próprio ser. E é nesse centro que se instala o poder autêntico, aquele que não precisa de aplauso, que não implora por pertencimento, que não teme ser mal interpretado. Esse poder não se constrói com arrogância, mas com integridade. É a firmeza de quem descobriu que viver, de acordo com os próprios valores, é mais vital do que viver segundo as regras dos outros. É a serenidade de quem não se apressa mais para acompanhar o ritmo da massa, porque sabe que sua trilha não está em lugar algum já trilhado. Viver à margem, nesse sentido, não é isolamento, é posição estratégica. É o alto da colina de onde se observa a multidão em marcha sem a necessidade de marchar junto.
É o eremitério da consciência, onde o silêncio não é solidão, mas presença intensificada. É o lugar onde se ouve o chamado mais profundo, o chamado de si para si mesmo. Mas sejamos honestos, há um preço. O caminho do desencaixado é exigente. Ele cobra coragem emocional, resistência ao julgamento, capacidade de sustentar a própria singularidade mesmo diante do escárnio. A sociedade é cruel com os que ousam sair da fila. Ela não poupa os que escolhem caminhar para outro lado. Os diferentes sempre foram ameaçadores para os sistemas que vivem da repetição. Por isso, viver à margem é também um ato de resistência psíquica. É aprender a suportar a incompreensão. É não se despedaçar diante da crítica. É confiar no próprio pulso mesmo quando todos os outros batem em outro compasso. É construir uma fortaleza interior onde a própria voz é lei, onde os ruídos externos não têm permissão para ditar o rumo. E, paradoxalmente, é fora do centro que se encontram os outros desencaixados. Porque a margem é povoada, não por multidões, mas por almas raras. E quando duas ou mais dessas almas se encontram, não se conectam por semelhança superficial, mas por ressonância profunda. Há uma fraternidade invisível entre os que se recusam a trair a si mesmos. Essa rede silenciosa é o novo tecido social dos que não cabem no antigo. É um pertencimento sem perda de identidade. Uma conexão que não exige uniformidade. É a confirmação de que viver à margem não é solidão absoluta, mas o solo fértil de novas formas de comunidade, menos baseadas na aparência, mas enraizadas na essência. Essa essência, aliás, só floresce quando se é fiel ao próprio caos. A ordem imposta pela sociedade é uma tentativa de domesticar o indomável. Mas o espírito autêntico é, por natureza, anárquico. Ele não se curva a regras que amputam a alma. Ele dança ao som de uma música que não vem de fora. E essa música, para quem a escuta, se torna bússola, alimento, impulso vital. Quando deixamos de buscar encaixe, algo surpreendente acontece. A nossa percepção do tempo muda. Não mais escravizados pela urgência de acompanhar os passos da massa, começamos a andar no compasso da alma. E a alma não tem pressa. Ela se move em espirais, em mergulhos profundos, em silêncios carregados de significados. A pressa, essa tirana que rege a vida ordinária, perde o poder diante de quem opta por viver em estado de presença. É nesse novo ritmo que começamos a ver com clareza o que antes passava despercebido. Os gestos pequenos carregados de verdade, as emoções genuínas que borbulham sob a superfície. A beleza estranha das coisas imperfeitas, tortas e espontâneas. Tudo aquilo que o mundo apressado despreza ou ignora, passa a ter peso, presença, poesia. Porque o desencaixado não vive para aparentar, mas para sentir. E quem sente com profundidade, vive de verdade. Viver à margem também nos devolve o direito à dúvida. No centro do sistema, tudo precisa ter resposta rápida. Na posição definida, certeza convincente. Questionar é um risco. Mudar de ideia, uma fraqueza. Mas fora do rebanho, podemos respirar. Podemos experimentar. Podemos errar, desconstruir, recomeçar, quantas vezes forem necessárias. O desencaixado é livre para se contradizer, para não saber, para explorar sem a obrigação de concluir. Ele é, em essência, um eterno aprendiz. Essa liberdade interior é uma das maiores riquezas do desencaixe. Não depender de aprovação para existir. Não viver em função de expectativas externas. Não precisar se explicar o tempo todo. Quando se abandona o teatro da normalidade, resta o palco do real. E no real, a existência é bruta, complexa, muitas vezes desconfortável, mas sempre viva. O suor é verdadeiro. As lágrimas são legítimas. As alegrias, selvagens. E isso incomoda. Incomoda aqueles que ainda vivem presos à máscara. A autenticidade tem esse efeito. Ela desmascara os outros sem dizer uma palavra. Só o fato de alguém viver com coragem a própria verdade já é um ato subversivo, um espelho que revela as covardias alheias. Por isso, o desencaixado é frequentemente alvo de hostilidade, não porque seja mau, mas porque é verdadeiro. E a verdade dói em quem se reprime. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma autenticidade ilumina.
Ela se torna farol para os que estão perdidos na escuridão do conformismo. O desencaixado, por sua presença, oferece um convite silencioso. Você também pode sair da prisão. Ele não precisa convencer, não precisa argumentar, basta viver com inteireza. A coerência de uma vida autêntica fala mais alto do que qualquer discurso. Esse é o ponto onde o desencaixe se transforma em missão. Não mais apenas uma condição pessoal, mas um chamado coletivo. O indivíduo que se recusa a se moldar não está apenas libertando a si mesmo, está abrindo brechas no sistema. Está criando espaço para novas possibilidades. Está deixando trilhas visíveis para que outros também possam sair do labirinto. E é aí que viver à margem se torna um ato profundamente político. Não no sentido institucional, mas no sentido essencial da palavra. O indivíduo que se recusa a ser domesticado está desafiando o status quo. Está questionando as bases da sociedade de controle. Está dizendo com seu próprio corpo e alma, existe outro jeito de viver. E essa afirmação, mesmo silenciosa, tem o poder de desestabilizar estruturas inteiras. Claro, isso exige uma força interna imensa. Porque viver à margem não significa romantizar o sofrimento. Não é sobre se isolar por orgulho, nem sobre criar uma identidade baseada na oposição. É sobre fidelidade à própria essência. E isso exige, muitas vezes, andar por caminhos solitários, onde não há mapas nem garantias. O desencaixado é, por definição, um criador de caminhos. Ele não segue trilhas, ele as inaugura. E para isso, precisa de raízes. Precisa de um eixo interno firme, construído não com certezas absolutas, mas com honestidade radical. Precisa conhecer seus próprios abismos, dialogar com seus medos, acolher suas sombras. Porque viver fora da norma exige conhecer muito bem a si mesmo. Não há estrutura externa para apoiar quem escolhe viver do próprio modo. Toda a arquitetura da existência precisa ser construída de dentro para fora. É nesse ponto que o autoconhecimento deixa de ser um luxo e se torna sobrevivência. O desencaixado precisa se tornar seu próprio lar, seu próprio refúgio, seu próprio oráculo. Precisa aprender a se ouvir com profundidade, a distinguir a voz do ego da voz da alma, a reconhecer quando está agindo por medo ou por verdade. Cada escolha precisa ser sentida, atravessada, metabolizada. Mas esse processo, por mais árduo que seja, é também profundamente libertador. Porque a liberdade verdadeira não é a ausência de limites, mas a capacidade de escolher com consciência. E quem vive à margem aprende a escolher. Aprende a dizer sim apenas ao que ressoa com sua verdade. Aprende a dizer não sem culpa. Aprende a viver com integridade, mesmo quando isso significa perder conforto, aplauso ou companhia. E aqui está um segredo. A margem, com o tempo, se torna lar. Aquilo que no início parecia exílio, aos poucos se transforma em território sagrado. Porque é lá, longe da pressão para se moldar, que encontramos nossa voz mais autêntica. É lá que descobrimos a própria força, não como potência agressiva, mas como centro gravitacional da existência. É lá que nos tornamos inteiros. Essa inteireza é rara, e é por isso que assusta. Mas é também por isso que cura. Porque o mundo está faminto de autenticidade. Em meio a tanto ruído, a tanta máscara, a tanto personagem, a presença de alguém inteiro é como água no deserto. O desencaixado, ao viver com verdade, se torna uma oferenda ao mundo. Não porque se sacrifica, mas porque floresce. E florescer, em um mundo de plástico, é um ato revolucionário. Há um ponto na jornada interior em que o silêncio se torna ensurdecedor. Não o silêncio do mundo externo. Aquele pode ser quebrado com um estalo de dedos. Mas o silêncio da alma, que ecoa de maneira brutal e inescapável. Quando finalmente se abandona o ruído da conformidade, das expectativas e das máscaras. É nesse momento, quando todas as vozes externas foram caladas, que somos confrontados com o que realmente somos. E o que descobrimos pode ser ao mesmo tempo aterrador e libertador. Autossuficiência não é apenas uma capacidade prática de sobreviver, mas uma ousadia radical de habitar a própria solidão sem fugir de si mesmo. É caminhar por territórios inexplorados da psique onde não há mapa,
Não há trilha, não há farol, apenas uma bússola interna trêmula, às vezes quebrada, apontando para algo que parece verdade. É nesse terreno que a liberdade se revela, não como um conceito abstrato, mas como um estado visceral de ser. E essa liberdade, paradoxalmente, só nasce do caos, porque o caos não é o inimigo. O caos é a matriz da criação. É onde moram os arquétipos mais antigos, os impulsos criativos, os gritos da alma ainda não domesticada. É no colapso das estruturas conhecidas que o eu autêntico tem a chance de emergir como uma fênix que não apenas renasce das cinzas, mas ri diante do fogo que tentou destruí-la. O colapso não é um fim, é uma convocação. A maioria foge desse chamado. É mais fácil se perder no conforto estéril da normalidade, na conveniência de uma identidade alugada, nas correntes invisíveis da aceitação social. Mas há os que, ao sentirem o cheiro de fumaça de seus próprios castelos internos ruindo, decidem não correr. Eles ficam, eles encaram o incêndio e percebem que não estavam perdendo sua casa, mas uma prisão construída com os tijolos das expectativas alheias. Esses são os verdadeiros alquimistas da alma. Não transformam chumbo em ouro apenas. Transformam dor em visão, medo em coragem, solidão em presença. Entendem que o preço da liberdade é a renúncia ao conforto de ser igual. E que a recompensa é um tipo de paz que não depende de circunstância alguma, porque é a paz de finalmente estar inteiro. A autossuficiência nesse contexto é quase um grito de guerra existencial. Eu me basto, não porque sou invulnerável, mas porque aprendi a dançar com minhas próprias feridas. É um tipo de poder silencioso que não precisa se exibir, não precisa conquistar territórios, não precisa convencer ninguém. Ele simplesmente é. E justamente por isso, transforma tudo ao seu redor. Esse poder vem do autoconhecimento profundo, não do tipo superficial das listas de qualidades e defeitos, mas daquele que emerge quando você encara o próprio abismo sem piscar. Quando você se permite ser rasgado pelas contradições internas, sem tentar remendá-las com positividade tóxica ou com explicações filosóficas vazias. É nesse confronto cru com o próprio caos que se desenvolve a verdadeira autossuficiência. Porque só pode caminhar sozinho quem já se perdeu de verdade. Só pode liderar a si mesmo quem já foi, esmagado pelo peso da própria inconsciência e emergiu, não ileso, mas desperto. E o despertar, ao contrário do que se pensa, não traz alívio imediato. Traz responsabilidade, traz clareza brutal, traz escolhas difíceis. O mundo não está preparado para pessoas autossuficientes. A sociedade se estrutura a partir da dependência emocional, econômica, psicológica. Gente livre assusta. Gente inteira desestabiliza o sistema. Porque alguém que se basta é alguém que não pode ser controlado. E alguém que não pode ser controlado representa uma ameaça ao status quo, a normalização da mediocridade, a obediência cega. Por isso, a trilha da autossuficiência é, em muitos momentos, solitária. Não porque seja antissocial, mas porque é profundamente seletiva. Quando você se conhece profundamente, não consegue mais tolerar conversas rasas, relacionamentos vazios, ambientes falsos. Você se afasta não por arrogância, mas por higiene espiritual. E aprende que a solidão verdadeira é muito mais nutritiva do que a companhia de quem nos suga a alma. Mas esse isolamento aparente, longe de ser um buraco negro emocional, se torna um campo fértil de criação. É na solitude que você ouve a sua própria voz sem interferência. É nela que você descobre dons que estavam adormecidos sob o peso do ruído social. É nela que você se reconecta com o sagrado, não aquele imposto pelas religiões, mas o que brota como uma fonte interna de sentido, de conexão com algo maior, de comunhão com o mistério da existência. A autossuficiência não exclui o outro. Ao contrário, ela permite amar de forma mais livre. Quando você não precisa do outro para se sentir inteiro, o amor deixa de ser um jogo de carência e passa a ser uma celebração da presença. O encontro não é mais uma fuga de si, mas uma dança entre dois seres completos. E isso muda tudo. Muda a forma de se relacionar, de conversar, de tocar, de viver.
A liberdade que nasce do caos não é uma liberdade irresponsável, descomprometida ou nihilista. É uma liberdade lúcida, que compreende que a vida tem peso, tem custo, tem consequências, mas que também sabe que nada, absolutamente nada, justifica a mutilação da própria essência em nome de uma estabilidade que aprisiona. É a liberdade de escolher o próprio caminho, mesmo que ele seja íngreme, escuro, sem garantias. Porque há algo mais valioso do que a segurança, a integridade. Ser autossuficiente em um mundo que se alimenta da dependência emocional, da validação social e do pertencimento compulsivo é um ato quase subversivo. Significa nadar contra a correnteza invisível que empurra todos na direção do conformismo, da obediência inconsciente, do sacrifício da própria voz em troca de aceitação. Autossuficiência verdadeira é uma revolução silenciosa. Ela não exige cartazes, nem bandeiras, nem discursos inflamados. Ela é o simples e profundo ato de habitar-se por inteiro. Mas essa morada em si não é conquistada sem custo. Para chegar lá, é necessário morrer diversas vezes, e não uma morte simbólica qualquer, mas a verdadeira morte do ego, que deseja ser amado a qualquer preço, que se molda para ser aceito, que se contorce para agradar. Essa parte precisa morrer, não com violência, mas com firmeza. Precisa ser reconhecida como infantil, limitada e insuficiente. Só então nasce o ser que já não negocia a própria alma por um lugar à mesa dos que exigem submissão. A trilha da autossuficiência exige esse tipo de renascimento. Não um renascimento que traz glória imediata, mas um que te faz caminhar entre os escombros do que você foi, do que esperaram que você fosse e do que você achou que precisava ser para merecer amor. Nesse terreno nu e cru, você encontra o que é real. E o que é real quase nunca é bonito no começo. É selvagem, é instintivo, é contraditório, mas é seu. Nesse encontro com o selvagem interior, aquilo que Jung chamaria de o self, em sua totalidade. Você percebe que a autossuficiência não significa isolamento ou autossabotagem emocional. Significa antes uma reconexão profunda com a própria potência. Você descobre que carrega dentro de si tudo o que precisa para construir uma existência plena, a intuição que guia, a coragem que impulsiona, a criatividade que transforma, a força que sustenta. E é nesse ponto que algo mágico acontece. O mundo externo começa a se reconfigurar. Não porque ele mudou, mas porque você mudou o lugar de onde o observa. As pressões sociais já não te moldam. As expectativas alheias já não pesam. O medo da rejeição já não te paralisa. Porque agora você sabe, ser rejeitado por ser autêntico é melhor do que ser aceito sendo uma sombra de si. Essa consciência te liberta. Liberta para criar, para amar, para viver com uma intensidade que assusta os que ainda vivem anestesiados. Liberta para dizer não sem culpa e sim sem medo. Liberta para reconstruir a própria vida com os próprios materiais. Mesmo que faltem recursos, mesmo que não haja aprovação, mesmo que ninguém entenda. A autossuficiência é, acima de tudo, o direito radical de ser fiel a si. Mas é importante entender. Esse direito não vem com garantias de felicidade imediata. Vem muitas vezes com um pacote de dores, perdas, afastamentos e incompreensões. Você vai perder pessoas, sim. Vai deixar para trás relacionamentos que só existiam porque você se mutilava para caber. Vai se afastar de círculos onde a superficialidade era a regra. Vai abrir mão de conveniências, de elogios vazios, de contratos emocionais implícitos, baseados na falsidade. E isso dói. Contudo, do outro lado da dor, há algo que nenhuma aprovação externa pode oferecer: dignidade. A dignidade de viver de acordo com a própria verdade. A dignidade de olhar-se no espelho e ver alguém inteiro, mesmo que incompreendido. A dignidade de caminhar sem precisar se explicar, sem precisar se justificar, sem precisar mendigar migalhas emocionais de quem não tem sequer pão para si. Essa dignidade é sagrada, e só quem já foi ao inferno da perda de si entende o quão preciosa ela é. A autossuficiência é também uma questão espiritual.
Não no sentido religioso, mas no sentido profundo da alma. É saber que você é por si só suficiente, que existe em você uma centelha inegociável, de valor que não depende do olhar de ninguém. É uma fé inabalável na própria existência. Uma confiança silenciosa de que, mesmo quando tudo desmorona, você ainda tem algo que não pode ser tirado, a sua essência. Essa confiança é cultivada na escuridão, não na luz. É nas noites em que o medo quase te engole, em que a solidão parece insuportável, em que as dúvidas gritam como monstros internos, que você aprende a sustentar-se. É nessas horas que a autossuficiência não é um conceito bonito, mas uma necessidade visceral. E cada vez que você atravessa um desses desertos internos, algo em você se fortalece de forma irreversível. Você descobre aos poucos que pode confiar em si, que pode fazer escolhas sem precisar de aval, que pode criar, produzir, agir e viver mesmo sem aplausos. E mais do que isso, que a vida se torna mais plena quando não se está mais em busca constante de aprovação. Porque viver para agradar é morrer lentamente. E a autossuficiência é, acima de tudo, uma declaração de que você escolheu viver de verdade, mesmo que isso signifique viver fora do padrão. No campo das relações, essa transformação se revela de maneira brutal. Você começa a atrair apenas aquilo que ressoa com sua verdade. Não porque ficou melhor, mais evoluído ou iluminado, mas porque agora você vibra em uma frequência diferente. E o que não vibra ali simplesmente não consegue mais te alcançar. Isso pode ser solitário no início, mas é profundamente libertador com o tempo. Porque você percebe que qualidade vale infinitamente mais do que quantidade. E que a verdadeira conexão só acontece entre inteiros. A autossuficiência também redefine o seu trabalho, seu propósito, seu impacto no mundo. Você não quer mais ser uma engrenagem, você quer ser um criador. Alguém que faz não porque é mandado, mas porque sente. Alguém que move o mundo à sua maneira, com seus dons, suas visões, suas expressões únicas. Você se recusa a ser mais um, porque agora sabe que o mundo precisa, desesperadamente, de quem tem coragem de ser único. Essa coragem não é romântica. Ela dói, ela sangra, ela cansa, mas ela constrói. Constrói uma vida onde você pode respirar sem se encolher, onde você pode ser intenso sem pedir desculpas, onde você pode amar sem precisar apagar-se, onde você pode errar sem se destruir, e onde você pode finalmente existir com toda a sua potência. E quando você volta, quando você se ancora de novo no seu centro, algo acontece. Você percebe que o caos lá fora já não te afeta da mesma forma, que as crises do mundo não são mais espelhos das suas, que os ruídos não te arrancam mais de si, porque agora há um silêncio interno que sustenta, um silêncio que não é vazio, mas plenitude, um silêncio que é abrigo. E nesse silêncio, você encontra uma paz que não pode ser comprada, ensinada ou simulada, só pode ser vivida. E essa paz é a verdadeira liberdade. A liberdade que nasce do caos, sim, mas que transforma esse caos em arte, em poesia, em presença, em vida plena. Porque o caos não é o fim da ordem, mas o nascimento de uma nova. E você agora é capaz de dançar no caos, não porque não sente medo, mas porque aprendeu a confiar em seus próprios passos. Porque agora sabe, não importa o que aconteça fora, dentro de você existe um lar, e esse lar é inviolável. Essa é a essência da autossuficiência. E é isso que o mundo precisa desesperadamente lembrar.